Domingo, se você continuar igual por 30 dias, sua vida também continuará igual. Tem uma verdade que muita gente evita porque ela não soa dramática o suficiente, mas é exatamente por ser simples que ela é perigosa. Se você continuar igual pelos próximos 30 dias, sua vida também vai continuar igual. Não existe mistério nisso. Não existe fórmula escondida. O que existe é repetição. O que existe é padrão. O que existe é a soma das pequenas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. E talvez o que mais incomode nessa frase seja o fato de ela não atacar o mundo lá fora. Ela ataca o lugar certo. Ataca o que você repete em silêncio. Ataca o que você tolera. Ataca o que você chama de normal. Porque no fim, a sua vida de 30 dias depois não nasce de um grande evento. Ela nasce do que você sustenta hoje. Pensa com honestidade. Você já percebeu como muita gente quer mudança, mas continua alimentando exatamente a mesma rotina, a mesma mentalidade, a mesma fuga, a mesma desculpa? A pessoa quer um resultado novo, mas insiste no mesmo comportamento. Quer uma vida diferente, mas mantém os mesmos hábitos. Quer paz, mas continua reforçando tudo aquilo que produz confusão. E depois se surpreende com a falta de avanço. Só que o problema nunca foi falta de desejo. O problema foi a falta de ruptura. Se nada mudar dentro de você, nada vai mudar ao seu redor por muito tempo. E isso não é pessimismo, isso é causa e efeito. A vida externa responde, cedo ou tarde, ao que está sendo cultivado por dentro. A forma como você pensa determina a forma como você reage. A forma como você reage determina o que você repete. E o que você repete determina quem você está se tornando. Então, a pergunta não é se você quer mudar. A pergunta é se você está disposto a interromper o que está te mantendo igual. Porque continuar igual é mais caro do que parece. No começo, a pessoa chama isso de estabilidade, depois chama de fase, depois chama de cansaço. Mas no fundo é estagnação. É quando o dia começa a parecer com o anterior. É quando a mente já sabe o caminho da desculpa antes mesmo da decisão. É quando a vida perde novidade, perde firmeza e perde direção. E o mais perigoso é que isso pode acontecer sem barulho. Ninguém ouve a queda, só percebe o resultado. Talvez você pense que 30 dias não são tão importantes assim, mas são. 30 dias são suficientes para consolidar um padrão ou interrompê-lo. 30 dias são suficientes para fortalecer uma nova direção ou afundar ainda mais na mesma rotina. 30 dias são suficientes para provar que você está mudando ou para revelar que só está falando sobre mudança. E essa é a parte que separa intenção de realidade. Porque intenção fala, realidade mostra. Olha para a sua vida com sinceridade. O que você repete quando a motivação some? O que você faz quando o entusiasmo diminui? O que você tolera quando já deveria ter parado? O que você adia mesmo sabendo que a decisão já deveria ter sido tomada? É aí que a verdade aparece. Não no que você promete, no que você sustenta, não no que você sente num momento bom, no que você mantém quando ninguém está te puxando para frente. E aqui entra algo que quase ninguém quer admitir. Mudar exige se tornar desconfortável para o seu eu atual. Porque o eu atual gosta do que é familiar, mesmo quando o familiar está te destruindo devagar. Ele prefere o conhecido ao certo, prefere a repetição ao risco, prefere a desculpa ao confronto. E por isso, tanta gente continua igual. Não porque não sabe o que fazer, mas porque não quer pagar o preço da transformação. Mas deixa eu te mostrar o que muda tudo. Se você continuar reforçando a mesma versão de si mesmo por 30 dias, essa versão vai ganhar mais voz, vai ficar mais convincente, vai ocupar mais espaço.
Vai parecer mais natural. Só que natural nem sempre é saudável. Às vezes, natural é apenas o resultado de uma repetição longa demais. E é por isso que interromper o padrão agora vale mais do que esperar uma grande virada espontânea depois. 30 dias podem parecer pouco para mudar a vida inteira, mas são tempo suficiente para plantar uma nova estrutura. São tempo suficiente para começar a treinar outra mentalidade. São tempo suficiente para recuperar direção. São tempo suficiente para provar a si mesmo que você não precisa continuar preso ao mesmo ciclo. O ponto não é fazer tudo perfeito. O ponto é não continuar igual. Porque continuar igual gera um efeito silencioso. Você começa a perder sensibilidade para o que deveria te incomodar. Começa a aceitar o que antes rejeitaria. Começa a pensar pequeno sem perceber. Começa a reduzir o tamanho dos próprios sonhos para caber na própria acomodação. E quando isso acontece, a vida vai encolhendo junto. Não por falta de chance, por falta de ruptura. Talvez a mudança que você precisa não seja gigantesca. Talvez ela comece em algo muito simples. Acordar com mais responsabilidade. Cortar uma distração que está roubando sua mente. Encerrar uma conversa que você vem evitando. Organizar o que está bagunçado. Voltar para o básico. Repetir o que funciona. Parar de alimentar o que enfraquece. Porque no fim, a virada quase sempre começa com uma decisão simples feita com seriedade. Não subestime o poder de um único mês. Se ele for vivido da mesma forma, ele vai te entregar a mesma vida. Se ele for vivido com intenção, ele pode começar a quebrar a engrenagem que te prende. E isso vale para qualquer área. Emoções, hábitos, disciplina, fé, trabalho, relacionamentos, caráter, foco. Tudo responde ao que você alimenta diariamente. E o que você alimenta por 30 dias já não é mais detalhe. Já começa a virar identidade. É por isso que a pergunta de hoje é tão importante. Você quer continuar igual por mais 30 dias ou quer provar com atitude que pode interromper a rota? Porque o futuro não se altera por discurso. O futuro se altera por padrão. E padrão só muda quando a repetição muda. Quando o que você aceita muda. Quando o que você faz no automático muda. Talvez você esteja esperando uma sensação nova para começar, mas é o contrário. A ação certa vem antes da sensação nova. Você começa e depois sente diferente. Você decide e depois a mente começa a se reorganizar. Você sustenta e depois a vida começa a responder. É assim que a mudança nasce, não como espetáculo, como consistência. E se você ainda está pensando que um mês não faz diferença, então olha de outro jeito. Um mês igual produz uma vida igual. Um mês diferente começa a produzir um destino diferente, não porque 30 dias resolvem tudo, mas porque eles mostram quem está no comando, se é a inércia ou a consciência, se é a repetição ou a decisão, se é o automático ou a intenção. A verdade é simples, talvez até simples demais para o ego gostar dela, mas continua sendo verdade. Se você continuar igual por 30 dias, sua vida também continuará igual. Só que isso também funciona ao contrário. Se você começar a mudar hoje, daqui a 30 dias, alguma coisa já não vai estar no mesmo lugar. Sua mente vai estar diferente, sua postura vai estar diferente, sua direção vai estar diferente. E quando isso acontece, a vida também começa a se mover. Então não transforme este domingo em mais um dia bonito sem consequência. Transforme em um ponto de ruptura. Olhe para o que você vem repetindo. Enxergue o que precisa parar. Escolha o que precisa começar. Porque 30 dias passam rápido demais para quem dorme no mesmo padrão, mas podem ser decisivos para quem decide sair dele. No fim, o que muda sua vida não é esperar uma grande virada. É parar de repetir a mesma pessoa todos os dias. E essa decisão, quando é levada a sério, pode começar hoje.